perseguição aos missionários. Vemos então que Jesus ele dá orientações aos seus apóstolos, que não serviram apenas para eles naquele primeiro momento. Serve para cada um de nós, aonde ele diz claramente que eles serão perseguidos e também dá a forma que quando eles fossem capturados, não vos afligis com o que eles iriam dizer, porque o Espírito de vosso Pai falará por vós. Ou seja, todos nós temos que ter isso em mente. E mais uma série de orientações onde o Divino Mestre mostra a melhor forma de você lidar com perseguições. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos analisar uma parte do Evangelho, sempre em forma sequencial, extrair o que é a essência dele e realmente mergulhar no amor do Cristo. Então venha conosco. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso estudo. Hoje, aonde nós vamos tratar da questão da perseguição aos missionários ali. Uma parte muito importante que está no capítulo 10, versículo de 17 a 25, continuando a nossa jornada aqui pelo Evangelho. Jesus, então, diz que, em primeiro momento, no versículo 17, ele fala assim: guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios, e vos flagelarão em suas sinagogas. Antes de analisar esse trecho aqui, sobre todo o trecho, queria dizer para vocês que o nosso estudo, apesar dele ser sequencial, quem já conhece ele sabe que se você ficar nesse vídeo você vai extrair esta parte do Evangelho, e o Evangelho sempre tem a nos ensinar, independente da parte dele. Mas aí depois o que eu convido vocês? Que vocês vão lá na playlist que tem do nosso estudo do Evangelho e assista desde o início. São vídeos de apenas 15 minutos, onde nós vamos sempre trabalhar da forma que você vai ver aqui. E aproveita, já se inscreva no nosso canal e também curta os outros vídeos. E principalmente comente nesse vídeo também. Sua participação é muito importante. Jesus então fala que eles devem guardar-vos dos homens, ou seja, a ligação dos missionários, a ligação dos apóstolos, aqueles que saíam ao Cristo, ele já tinha trabalhado que ele deveria ter o quê? A pureza de uma pomba, mais a análise ali de uma serpente, realmente colocar em atenção. Ou seja, ele sempre coloca que eles devem analisar para não serem vítimas de embustes de outras pessoas. Então, esse primeiro, até que ele fala, não vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. O sinédrio ali, por que ele é dito em questão no plural? Ah, mas há apenas um sinédrio? Não. Tinha o grande sinédrio, que era aquele, formado ali aonde teve as principais decisões, aonde eram formadas as principais decisões, mas tinha chamado pequenos sinédrios. Em cada cidade eles tinham uma escala menor desse sinédrio que podia entregar eles ao grande sinédrio para serem julgados. O principal ponto que nós devemos fazer está no Evangelho Redivivo, que tem uma parte que chama muita atenção de nós, porque que nós devemos colocar o quê? O Evangelho ele tem sim fonte histórica. Tudo é baseado nos acontecimentos que realmente ali aconteceram, e até a história e vários outros estudos comprovam que as datas e as outras coisas batem nesse sentido, mas só que o que acontece? A ordem que ele é colocado, esse evento é colocado em cada situação, ele não é uma ordem que realmente seguiu, que cada evangelista seguiu ali de acordo com os acontecimentos dos fatos. No Evangelho Redivivo ainda nos chama a atenção o seguinte: os ensinamentos dos versículos 17 e 39 ultrapassam evidentemente o horizonte dessa primeira missão dos 12 e devem ter sido pronunciados mais tarde. Ver o lugar que ocupa em Marcos e em Lucas. Mateus os reuniu aqui a fim de compor um breviário completo aos missionários, um breviário.
Ou seja, Mateus coloca esses acontecimentos mais no início para fazer o quê? Uma análise completa e realmente colocar o que o missionário deveria seguir, como ele deveria se comportar, o que o Cristo falou sobre isso. Então é por isso que ele é citado aqui no início. Isso é um dos pontos fundamentais que nós devemos extrair do Evangelho. Você deve analisar a essência, não deve pegar nunca ao pé da letra e analisar também o contexto que foi dito aquele texto. É muito importante. Essa situação ainda está na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que trata, é uma Bíblia muito boa para estudo e ele traz até notas em si. E ainda arremata o seguinte: trata-se de informação importante em termos de contextualização histórica, indicativa de que o registro de eventos ocorridos durante a estada do Cristo entre nós nem sempre estão descritos na ordem cronológica exata. Daí ser válido pronunciarmos, sempre focar o assunto, o fato em si mesmo, não necessariamente quando ele se deu. E ainda remata assim: a outra observação da Bíblia de Jerusalém diz respeito à abrangência da palavra sinédrios, que parece no versículo: guardai-vos dos homens, que eles vos entregarão o sinédrio. Percebemos que são orientações de caráter atemporal e universais, que chegam até nós de forma de alertar e de regra de conduta para todos os que divulgam a mensagem cristã, assim expressa nos versículos 17 e 22 do capítulo 10 de Mateus. Ou seja, Mateus coloca isso daqui nesse ponto para servir como uma regra a todos nós que nos colocamos à missão do Cristo. E nós devemos o quê? Realmente vestir essa questão que você vai colocar na sua vida. Você vai ser perseguido, você vai realmente, mas ele dá os fundamentos. No segundo ponto, ele fala assim: e por causa de mim, sereis conduzidos à presença de governadores e reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Então, o que acontece? Ele coloca de forma clara para eles que, além da perseguição, eles vão serem colocados a julgamento. Ou seja, o Divino Mestre ele trabalha justamente sobre isso, aonde eles vão sim serem perseguidos e colocassem à prova. Mas ele dá aqui, que nós dissemos lá na introdução desse vídeo, uma forma clara de o quê? De fé. De entrega realmente não a Jesus, mas a Deus, ao Pai que está nessa energia suprema, essa inteligência suprema. Porque ele arremata o seguinte: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que devereis falar, porque não serei vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Ou seja, todos nós, diante de determinadas situações, saiu algo que nós não esperávamos. Ou seja, Deus trabalha e espiritualidade amiga, todos aqueles que nos protegem trabalham de formas ainda inexplicáveis para nós, a partir do momento que você não analisa as coisas como deveriam analisar realmente. Ou seja, nós estamos mergulhados num fluido cósmico, ou seja, não existe vazio. E Deus, a todo momento, ele preenche tudo isso. Então, tudo tem conexão maior em maneira e em questões espirituais. Ou seja, estas questões devem ser analisadas e realmente ali alicerçadas de um ponto de vista ainda maior. E quando Deus coloca em nós essa questão, isso serve de exemplo e também de orientação não apenas aos apóstolos, mas principalmente a cada um de nós. Quando nós estivermos colocados à prova, não se aflija. Eleve o pensamento ao Pai que Ele falará por vós. Ou seja, você tem que ter essa conexão com Deus. E é isso que Jesus trouxe a cada um de nós, principalmente de um ponto de vista de conexão. E nós devemos analisar isso muito bem.
E ele ainda fala: o irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e vos farão morrer. E sereis odiados por todos por causa de meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o salvo. O que ele quis dizer com isso? Como assim? O filho vai entregar o pai vai ter perseguição? Por quê? Ele estava trazendo uma doutrina totalmente separada daquilo que era profetizado. Ele trazia uma doutrina de amor, ele trazia novas bases, ele trazia uma outra forma, tanto que Jesus ele partiu a história, aonde nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Ele não partiu a história de um ponto de vista apenas no figurativo, partiu de um ponto de vista de ideias. As suas ideias mudaram a forma que deveria ver o mundo. Lógico que não apenas naquele início, mas até hoje, temos divisões na família por conta dessas questões, e muito mais naquela época, aonde ele estava realmente partindo de uma questão religiosa. Ele não trouxe uma religião, ele trouxe uma doutrina de vida fundamentada e baseada principalmente no amor. E ele afasta muitas questões religiosas, aonde teve sim muitos embates. E isso não é somente nos relatos, são fontes históricas, aonde realmente filhos entregaram os pais, pais entregaram os filhos, e aí virou uma verdadeira questão de aonde ele deveria o quê? Perseverar. Ele traz isso. Vai ter sim estas desavenças, mas você deve perseverar, e cada um de nós devemos perseverar. No caminho do evangelho nós encontraremos muitos obstáculos, muitos deles até dentro mesmo da família, aonde nós deveremos olhar sempre com um olhar de amor, nunca maldizendo ou maltratando aquele ente familiar em si, ou que esteja de um ponto de vista de família espiritual, mas a um ponto de perseverar com Cristo em si. E ele ainda dá um alerta: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E se vos perseguirem nessa, tornai a fugir para a terceira. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Aí que vem esse ponto. O que ele diz? Vai ter perseguições? Você foge. E nós muitas vezes queremos o combate, queremos a guerra. O que ele diz? Muitas vezes para você realmente vencer num ponto de vista, muitas vezes não, todas as vezes, para você vencer de um ponto de vista de amor e aquilo que Deus quer trabalhar na sua vida, você tem que se retirar da guerra, mas num ponto de vista de não abandonar. Você se retira e trabalha em outro ponto para depois, na hora, aquilo ali ser realmente afunilado, porque quando você vier, as suas ideias virão de forma mais forte, e aonde você não cria ali um embate, você vai ter uma vitória totalmente diferente. E ele ainda remata: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebu ao chefe da casa, que não dirão de seus familiares? Ou seja, eles deveriam se colocar no lugar deles. Mas só que o que o Cristo aqui dá a eles de ensino e dá a cada um de nós? Quando ele diz assim, o discípulo não é maior, não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor, ele não quer colocar que você deve se colocar no mesmo lugar que você está e que você não vai crescer. Ele só está dizendo que o discípulo em si, ele deve perseverar, porque ele arremata logo depois: basta que o discípulo se torne como mestre e o servo como seu senhor. E nós vimos muito disso nos seus apóstolos, aonde nós vimos pessoas simples, comuns, assim como eu e você, aonde Pedro ali, que é o maior exemplo para nós, nega o Cristo, corta a orelha do soldado, faz inúmeras coisas, mas no final de sua jornada ele se torna o quê?
o discípulo se torna o mestre, aonde ele coloca, ao morrer, eles vão crucificar ele, ele fala assim, eu não mereço morrer como mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. Ou seja, naquele momento ele já demonstrava a pureza dele. Foram anos a fio e possivelmente em outras vidas também ele teve que trabalhar muito sobre isso. E quando ele arremata, se chamaram Beelzebul ao chefe da casa, que não direi de seus familiares, ele quer dizer o quê? Se ele foi chamado de príncipe ali, de questão de trabalhar com os espíritos do mal, o que eles vão dizer deles, então? Então eles devem ter o quê? A perseverança, a força. E fica aqui esses ensinos. No próximo vídeo nós vamos trabalhar ainda mais seguindo essa questão, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Fiquem todos em paz e que nós possamos cada dia mais unirmos corações. Então, faça algo que vai deixar esse vídeo ainda mais especial. Comente no comentário o que você achou, o que você entende e principalmente compartilhe esse vídeo com alguém que esteja necessitando estudar o Evangelho e não mais que isso. Todos nós devemos se aprofundar um pouco mais nesse amor do Cristo. Então mande para alguém que você ama. Fiquem em paz, até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus.